O líder está tendo que se renovar. O mundo está passando por uma transformação. E as empresas precisam entender isso, e os líderes principalmente precisam se reciclar, precisam estar muito abertos a essa inovação para aí sim trazer para as empresas e conseguir também orientar seus liderados. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um episódio desse espaço que nós criamos para você, empresário, para você, empresária, para você que tem de fato um negócio e está já passando pela necessidade de adaptar esse negócio a esse novo mercado. Já sabemos que temos novo consumidor, né, pessoas com novo comportamento. Nós temos aí tecnologia emergente nesse momento e como lidar com tudo isso. Hoje nós vamos falar sobre liderança inovadora para transformar a experiência do cliente. E já quero trazer aqui uma informação para nortear essa nossa conversa. O Brasil é o país com maior percentual de empresas maduras na entrega de experiência do cliente. Segundo o relatório da Zendesk, 23,4% das organizações brasileiras ouvidas qualificaram-se como líderes em CX, o que é acima da média, média global, né? Para efeito de comparação, a média global é de 14,5%. Ou seja, quando nós olhamos para esses números, a gente começa a perceber a importância que as lideranças, né, que as pessoas que atuam dentro das organizações têm para sustentar esse lugar. Então, hoje a gente vai falar sobre liderança e para conversar conosco sobre isso, eu trago a Vivian. Vivian, seja muito bem-vinda. Se Obrigada. apresenta, por favor, para esse pessoal que nos está assistindo. Tá ótimo, tudo bem? Tudo bom? Bom, gente, oi para todo mundo. Eu sou a Vivian Ramires de Andrade, eu sou palestrante, mentora, eu falo de liderança feminina e eu tenho 20 anos de experiência aí no mundo corporativo, sendo 15 como líder. E agora eu fiz essa transição para mudar um pouquinho da mesa para os palcos e passar um pouquinho de tudo que eu sei dessa área e inclusive dessa relação também de toda a inovação com a liderança para a nova geração de líderes. Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Esqueceu de falar que você é minha amiga pessoal também, né? Exatamente, uma sorte minha. Sorte a nossa. E a Vivian, ela tem uma carreira, uma trajetória profissional em grandes empresas, né, Vivian? Fala um pouco sobre isso. Exato, perfeito. Passei por Bauducco, passei por Unilever, passei pela Piraquê, que na verdade é da M. Dias, e minha última experiência foi na Xandô. São empresas aí de bens de consumo muito reconhecidas no mercado e que com certeza me ajudaram muito, não só nos conhecimentos técnicos, porque sempre foi na área de marketing, mas principalmente na questão de liderança, em montar os times, em construir equipes. Então essa experiência foi bem válida. Pois é, e por que será que a Vivian está aqui? Por que estamos colocando a Vivian para falar de liderança dentro desse universo de inovação e experiência do cliente, né? Vivian, conta pra gente um pouquinho dessa sua ligação com a experiência do cliente. Pois é. Bom, primeiro que eu acho que o líder ele é o protagonista disso. Então a primeira questão é colocar o consumidor, o cliente no centro, né, e é o líder que precisa ter esse mindset. E na minha experiência última, né, coincidentemente, eu construí as áreas de marketing e atendimento ao cliente. Então, eu pude ver na prática como que a integração disso consegue entregar uma experiência muito mais positiva para o cliente final. Então, por isso que acho que faz todo sentido eu falar um pouquinho disso aqui. Ah, muito bem. Então, né, agora sim, seja muito bem-vinda à nossa conversa, né? Obrigada. Já chegou chegando, eu gosto disso. É, Mas, Vivian, bom, deixa eu já fazer um parêntese aqui. Como somos amigas pessoais, pode ser que eu solte um Vivi de vez em quando por aqui, favor. então, e um Clá E um também vai Clá. vir também, tá tudo certo, Exato, né? Estamos aqui, sentam-se então, conversando numa roda de amigas aqui. exato. Essa semana a gente conversou por telefone
E a gente ficou 2 horas, né, conversando. Foi por aí, né, Menina, a foram quase gente 2 nem horas, foi um sentiu, minuto e mas foi por 50, aí. né. Aqui a gente vai ficar uns 40 minutinhos conversando, não Ah, vai ser tanto, mas a gente vai tentar passar um pouco do que a gente troca tanto nos bastidores, né, Vivi. Porque a gente exato. sente a Vivi ela vem dessa grande indústria, né, de grandes corporações, e ela tem uma visão muito ampla desse universo, né. Quando a gente fala desse momento de inovação na experiência do cliente, e olhando em especial para o mercado digital, a gente vê um mercado que ainda está amadurecendo, está aprendendo. E a Vivi vem, soltei um Vivi, ela vem desse universo que já passou por isso, né? Um universo que já entendeu, que já passou pela dor do crescimento, Uhum. né? Já se adaptou, já tem líderes ali muito bem maduros, estruturados para sustentar essa organização, né? Então eu queria já que você começasse contando para a gente quem são esses líderes, Vivi, qual é o perfil que eles têm, as características que esses líderes que são focados em inovação têm dentro de uma empresa como essas que você atuou desde então. Eu acho ótimo você trazer isso, porque na verdade, assim, o que que eu senti da minha experiência? Eu acho que e vou até contar, da minha maior experiência, eu fiquei 11 anos, na Bauducco, e eu vi uma Bauducco quando eu entrei e outra completamente diferente depois que eu saí. Então, é sim uma empresa que foi amadurecendo muito, assim como eu trabalhei em outras que estavam mais maduras, como o Unilever, por exemplo, mas independente, claro, do momento que cada empresa se encontra no mercado, o líder está tendo que se renovar. Então, assim, o mundo está passando por uma transformação. E as empresas precisam entender isso, e os líderes, principalmente, precisam se reciclar, precisam estar muito abertos a essa inovação toda, tecnológica, de mindset, do comportamento do consumidor e por aí vai, para aí sim trazer para as empresas e conseguir também orientar seus liderados. Então, a maturidade da empresa pode dar mais recursos, mais condições, mais acesso, mas todo mundo está precisando se transformar bastante. Você falou tudo, tirou até as palavras da minha boca, porque esse processo de inovação ele parte justamente de um líder, né? A inovação ela inicia através do líder, porque é o líder quem vai criar essa atmosfera de inovação, né? Perfeito. E para quem está nesse processo, Vivi, para quem está começando a entender, poxa vida, preciso realmente, sou um líder, eu preciso realmente encarar esse processo de inovação. Quais são as características que o mercado espera desses líderes hoje, que você enxerga assim na sua experiência, na sua visão? Eu acho que a gente pode falar primeiro de um comportamento de liderança que é independente de cargo. Eu acho que isso é super importante. E aí, se você tem ou não equipe, acho que as pessoas precisam ter esse comportamento de líder, de ter interesse, de ir atrás, de buscar, de se reciclar e por aí vai. Tem uma média liderança que está chegando aí, né, nesse momento, nesse cargo, recebendo uma equipe nova e que com certeza também está vindo com uma bagagem mais nova de mercado, o que é muito interessante e que de qualquer maneira vai ter que lidar com diferenças geracionais, com diferenças de gênero, com diferenças de repertório, N diferenças que são muito importantes que o líder esteja também aberto a trabalhar. E tem um líder mais maduro, que é um líder hoje já de líderes, um líder que ele já tem um conhecimento muito amplo sobre a empresa, sobre a cultura, e ele precisa também saber que o mundo não para, né? E que esse olhar para o que está por vir, essa troca com a equipe vai ser sempre muito importante. Então eu acho que hoje eh, a humildade dessa liderança é uma das coisas mais importantes, para saber que não existe um modelo pronto, uma fórmula mágica. Então, dá para todo mundo conseguir extrair coisas muito positivas e principalmente, né, uma cabeça de inovação é exatamente essa cabeça aberta, essa cabeça que deixa com que as trocas aconteçam, que todos colaborem e aí sim a inovação surge.
Perfeito, Vivi, perfeito. Quando você fala sobre esse processo de cultura, principalmente, o impacto dessa cultura, para mim, pelo fato de estar já imersa nesse universo, fica visível, palpável o quanto isso impacta na experiência do cliente. Mas eu Total. queria ouvir de você. Eu queria que você contasse o quanto você enxerga de fato o papel do líder inovador para uma boa experiência do cliente. Nossa, para mim, essa questão ela é primordial, claro, claro. Ela é Eu avisei, ainda bem primordial. que eu avisei. É a intimidade. É. Mas assim, um bom líder, ele conhece muito bem a cultura que ele está inserido. E melhor ainda, se ele se autoconhecer para se inserir numa cultura da qual ele acredita. Aí é ainda melhor. E a partir disso, ele pode, traçar ali alguns paralelos desse autoconhecimento, da cultura corporativa, das tecnologias e de toda a inovação e do ser humano. E aí o ser humano a gente está falando tanto o cliente final, como a própria equipe. Então, sem conhecer cultura, não dá certo esse jogo. Inclusive tem até uma pesquisa da McKinsey que diz que 70% das iniciativas falham, das iniciativas de implementação de transformação digital falham por conta da cultura. Uhum. Então é exatamente isso, precisa começar por aí. Pois é, e é algo, é até um pouco contraditório quando a gente para analisar, porque inovação também é erro, né. Inovação também é permitir um ambiente até vulnerável, Total. né, mas existe uma estratégia aí que é o errar de uma forma planejada. E é aí que o líder entra, né. Quando a gente olha para o mercado hoje, a gente, vê tanta coisa acontecendo, a gente vê um consumidor com um comportamento diferente, a gente vê o mercado tendo a entrada de tecnologias novas e que ela se atualiza diariamente, né. Então, por vezes, até o líder ele se sente perdido. Uhum. Para onde eu olho? Eu escuto o consumidor, eu aprendo sobre novas tecnologias, eu me conheço, né, o que que eu faço? E quando a gente olha para tudo isso, na verdade, é uma coisa só. A gente está falando da humanização das relações, né. Total. Quando a gente para entender que novas tecnologias, o novo comportamento do consumidor e etcétera, quando a gente coloca tudo isso dentro de um funil, lá no final o que vai sair? Relacionamento, né. Perfeito. Então eu também vejo esse link de experiência do cliente, de inovação e o papel que o líder tem dentro desse processo, nessa humanização das relações, né. O líder ele tem que ser a pessoa também que puxa o próprio time, pra esse lugar. E ele tem que ser uma pessoa também que se conhece, Uhum. né, uma pessoa que tem o processo de autoconhecimento em dia, né. Mentira. Em dia quer dizer o quê? Você entrou no processo e já entendeu que você nunca mais vai sair dele, Isso. porque autoconhecimento é algo constante, né. Então se você Exato. começou a jogar esse jogo, eu queria te Bem-vindo. dizer que ele não acaba, né. Então um líder, ele realmente é essa pessoa que está com esse autoconhecimento em dia. Faz sentido? É isso? Nossa, total. Você disse tanta coisa que é exatamente como eu penso também. Começando do próprio líder, começando realmente do autoconhecimento. Um processo interminável, um processo que a gente realmente precisa ir passando. A gente vai mudando muito ao longo da vida também, então, se autoconhecer hoje, amanhã já é uma outra coisa e por aí vai. Conhecer muito bem a empresa, conhecer muito bem as tecnologias que estão disponíveis. Sim, o líder é responsável em entender e participar de tudo isso, né, não dá para saber tudo de jeito nenhum, mas minimamente ele tem que saber como as coisas estão acontecendo e que tipo de ferramentas que pode ajudá-lo. Mas no final de tudo, de novo, é o ser humano, são as relações, o ser humano pensando no consumidor final, cliente, o ser humano pensando na equipe e como que essas relações vão se dar. Então eu acho que saber que, toda a tecnologia, a inteligência artificial, ela vai trazer,
novas informações, entradas e saídas de informação numa velocidade incrível, é excelente e o líder precisa estar muito consciente disso. Mas saber que são as relações que vão nos diferenciar como seres humanos, eu acho que isso é ainda mais importante. O líder precisa estar vulnerável para sua equipe e saber que essa troca, ela é extremamente rica, né, e que ele precisa estar aberto ao erro. Você sabe, Clá, que as empresas mais maduras, do mercado, elas ainda não têm tanto a cultura do erro. Eu vejo as startups super abertas ao erro, porque elas sabem que erro é igual a aprendizado. Então, nas empresas que eu passei um pouquinho mais tradicionais, ainda não tinha tanto essa questão e, cara, quando você se abre ao erro e entende que todo erro é um aprendizado para você passar a fazer melhor, a cabeça expande muito, né. E aí você pode trazer as relações para tudo isso, para o cliente final e conseguir trazer uma através do ser humano e dessa parte emocional que a gente tem, desse vínculo, as experiências também do cliente serem muito mais positivas, muito mais, interessantes, né, do início ao final ali da jornada. Legal. E sabe que quando você me traz isso, dessa falta de inovação dentro das empresas, eu penso muito em causa e efeito, né. As empresas elas estão muito focadas no lucro, e por vezes elas têm esse receio de ir colocar esse processo de inovação e desacelerar o seu lucro ou até perder lucro, né. Parar para ouvir pessoas, Uhum. né, e eu não falo só cliente, eu falo ouvir colaborador, ouvir Todo um mundo. líder, né, que é o colaborador, enfim, mas parar para ouvir pessoas demanda tempo, né, demanda esforço, e por vezes as empresas elas estão, né, naquela roda gigante ali do faturamento e que poxa vida, né, como parar para linkar essa necessidade de faturamento que a empresa tem com a necessidade de olhar para pessoas? Como você acha que isso pode acontecer, assim? Até se você tiver algum case pessoal, alguma coisa para complementar, fica super à vontade, porque aqui a gente adora uma fofoca corporativa, então pode contar. Maravilhosa. Fica à Eu acho que esse vontade. seu ponto é muito bem-vindo, porque é um dos maiores desafios das empresas. Como que eu dou conta de um faturamento que eu tenho uma meta mensal e como que eu olho para o futuro, né? E aí, pensando muito no campo da inovação, e tudo isso, permeado por uma equipe que, pô, são seres humanos, precisamos falar de saúde mental e por aí vai, né. Então, aí eu te digo um pouquinho de experiência pessoal, era sempre esse o maior desafio, todo mundo se questionava muito dentro das empresas que eu passei. E uma das soluções que a gente conseguiu encontrar foi de desmembrar as equipes. As empresas que são maiores e mais estruturadas, elas têm essa possibilidade, porque óbvio, né, elas estão investindo ali nos organogramas um pouquinho mais complexos, né? Então, desmembrar quem está olhando para o hoje de quem está olhando para o futuro funciona. Funciona porque quem está nesse grupo do futuro é menos pressionado pela entrega do resultado imediato. Então, as métricas de acompanhamento, performance e sucesso são diferentes e a empresa está alinhada com isso. Do outro lado, é o dia a dia. É o dia a Uhum. dia e tal. Só que, né, de qualquer maneira, os times também precisam ser muito bem olhados, né. Eu acho que é muito importante isso que você estava comentando, a gente, independente do lado que você tá, se você está pensando muito mais no ganho financeiro ou muito mais na inovação aí de longo prazo, intensidade e velocidade. Qual a intensidade que você vai pôr, qual é a velocidade que você vai pôr. Porque isso vai imprimir um ritmo para a equipe, e aí você vai conseguir ou não ter pessoas que se sintam à vontade ou pessoas que se sintam muito sobrecarregadas. Então equilibrar tudo isso é importante, e aí todas as áreas precisam participar também desse processo, a gente tem RH ajudando, mas a liderança é quem tem que estar próxima
equipe, com certeza. Intensidade e velocidade. Eu gostei disso. E aí você consegue até, dosar, né, nesse pessoal que está cuidando aí do futuro, será que velocidade é o melhor caminho? Talvez seja a intensidade, Perfeito, né, e assim sucessivamente. Gostei dessa visão, Vivi, vou adotar para mim, perfeito. vou anotar aqui Boa. para eu levar para mim, um aprendizado. E quando eu penso muito ainda em liderança, né, versus experiência do cliente, versus esse universo de inovação, me vem muito em mente não só em como alcançar resultados, mas como sustentar esses resultados e deixá-los visíveis para a empresa, né? Uma dificuldade que eu tenho, por exemplo, enquanto líder de experiência do cliente, é de colocar todas as áreas para se conversarem. Né, colocar elas para entender o que o cliente está falando. Ah, por vezes eu vejo ali o pessoal nos bastidores ali: "Poxa, o que vamos fazer agora? Qual campanha criaremos?". Enquanto isso, tem um time aqui com informações riquíssimas sobre o cliente, a gente fica assim: "Oi, tudo bem? Aqui eu tenho informações aqui que pode te ajudar". "Tá bom, só um minutinho aqui, porque eu preciso só finalizar essa campanha". Então a gente tem essa divisão de papéis e responsabilidades, de tarefas, de visão de futuro, né. É. E eu vejo isso nitidamente no meu dia a dia, assim, prejudicando como consequência o cliente. Nesse processo de inovação, falando de liderança, faz sentido um líder parar para ouvir as outras áreas? E se faz, né, porque, eu fiz uma pergunta meio óbvia aqui, ok. Ok. Como? Como fazer com que essa relação entre as outras áreas seja fluida? Fluida. Essa é a palavra. Essa é a palavra, essa é a palavra. Você sabe que a liderança tem muitos desafios, né, claro, desafios pessoais, desafios para a empresa, desafios com a equipe, desafio com o cliente, são muitos desafios. A gente falou de cultura agora há pouco, e eu acho que um dos desafios que eu mais encontrei, independente do porte e do tipo da empresa, porque eu já passei por empresa familiar, já passei por empresa, globalizada, enfim, é a comunicação. Ora, ora. É um desafio, assim, intenso, eu diria, que é um pouco do que você está trazendo aqui. Gente, as áreas muitas vezes não estão se falando, né, então assim, a gente tem um conhecimento tão rico dentro da empresa, da pessoa que entrou ontem, à pessoa que está há 20 anos. Todos esses podem agregar muitas, percepções, conhecimentos, forma de fazer, forma de pensar as conversas. Então, eu senti muito isso, quando eu era líder dentro das empresas, e como que eu tentei trazer algumas soluções, até porque eu tive uma grande sorte de trabalhar em empresas que não estavam 100% desenhados todos os processos. Então eu comecei a desenhar alguns processos. E eu acho que isso pode ajudar muito o líder. E desenhar processo não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas: "Ai meu Deus, não, nem sei fazer fluxograma". Ai, não é sobre isso. É realmente, assim, juntar o pessoal. Gente, a cada 15 dias, começa um pouco mais espaçado, a cada 15 dias, vamos todo mundo ficar numa sala e escolhe um tema, vamos falar sobre isso. Ouve as pessoas, trabalha essa escuta, né, independente de hierarquia. Uhum. Muito pelo contrário, a gente precisa deixar todas as gerações falarem, né. Então eu acho que eu senti muito esse desafio da comunicação, e tentei trazer muito essa questão da união de áreas, pessoas, diferentes hierarquias, na montagem desses pequenos processos, pequenas rotinas, para que a inteligência também surgisse internamente. Perfeito. Então você está afirmando aqui que a falta de comunicação, ela impacta na cultura como um todo, que consequentemente vai impactar no cliente. Não, isso
É um Posso fato. afirmar, posso assinar embaixo, porque é um fato. É um fato. E aí tem um outro gap de comunicação barra cultura, que também é o cascateamento das decisões. Então, além dessa troca que eu tô falando, e que aí eu acho que também amarra muito com o teu ponto, claro, é isso. Vamos lá, é uma empresa de dono, é uma empresa de acionista? Tanto faz, mas onde ela quer chegar, qual é a missão, visão, valores, etcétera. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem consciência disso. Isso está chegando para as próximas camadas, isso está chegando para baixa gestão, isso está chegando também para a operação. Todo mundo está alinhado? É, Raramente. é. Amiga, opa. Sinal de que eu tô muito à vontade, Por né? favor. É o seu podcast. É o meu podcast, é isso. Vivi, isso que você tá trazendo toca diferente aqui no meu coração, porque normalmente quando eu chego numa empresa nova, atendo um cliente novo, o que que eles me trazem? Karen, preciso que você me ajude a organizar o time de atendimento. Ou preciso que você me ajude a entender mais sobre o cliente. Preciso que você me ajude a construir uma área de CS. Coisas nesse sentido. Ou de CX, para começar a ser mais analítico. Coisas nesse sentido. E aí, quando eu entro, o que que eu me deparo? Hum. Com uma falta de comunicação. As áreas não se conversam, as pessoas não se conhecem. O time de suporte está lá no canto da empresa, que não faz ideia do que as outras áreas fazem, não faz ideia exatamente quem faz o quê. E aí o que que acontece, principalmente em empresas que são 100% remotas, né? Hum. Slack, mensagens, né, soltas para tentar descobrir quem pode resolver um problema específico de um cliente. Uhum. E aí, pensa, é um cliente, um atendente, procurando dentro da empresa quem pode responder. Multiplica isso. Uhum. A todo momento, a todo tempo, esse atendente precisa constantemente ficar procurando dentro da empresa com quem falar, porque o cliente precisa de uma solução. Por vezes, quando a gente fala de empresas SaaS, que tem a tecnologia própria, eles precisam até de solução do time de tecnologia, que por muitas vezes não é tão acessível, né? Uhum. Porque eles têm as suas rotinas, enfim. Então, a comunicação parece que não, mas ela impacta diretamente. E aí, quando eu chego nessas empresas, que eu vou fazer aquele primeiro diagnóstico, né, Uhum. eu fico responsável de dar a notícia pro empresário, né. Eu queria te dizer que antes da gente mexer em experiência do cliente especificamente, preciso te ajudar com a comunicação da sua empresa. Uhum. Porque as pessoas elas não se conhecem, elas não se falam, a descrição de cargo delas não está clara, existem muitas pessoas fazendo a mesma coisa, e em contrapartida existem outras coisas que estão soltas, que não tem ninguém cuidando. Uhum. Porque o desenho da jornada do colaborador, o mapeamento de cargos, processos, não existe. E Exatamente. aí o cliente tá solto ali. O É. cliente, às vezes, ele fala com o time de suporte, mas às vezes ele vai parar lá em vendas. Às Uhum. vezes ele vai parar lá no marketing, porque chamou alguém no Instagram e aí... Então o cliente ele fica perdido nesse processo. E olha a riqueza do que você está trazendo. A importância das áreas se conversarem. E você está trazendo o básico bem feito. Isso. Coloca a galera para sentar junto e se conhecer. É. Se conhecer. É. As pessoas precisam. Lembra do funilzinho que eu falei aqui no começo? Você coloca tudo lá dentro, tecnologia, lá. É. No final tem que sair o quê? Relacionamento. Relacionamento. Falta isso hoje, né? Completamente. Não à toa, as empresas globais, elas amarraram coisas, porque elas precisavam depender menos da Claren e da Vivian para as coisas acontecerem. Então elas começaram a amarrar processos, fluxogramas dentro do sistema, documentos, reuniões, atas, etc, para que a coisa acontecesse, para se eu saio dali, o próximo conseguir acessar e saber exatamente o que está acontecendo e onde estamos. Mas independente disso, como eu falei, eu estive em empresas de maturidade diferentes, né? E é só ter atitude proativa.
Isso vem muito da liderança, muito. Você entender quais são os gaps. Cheguei e vou te falar, já coloca aí no caderninho, comunicação vai ser o gap um, tá? Independente da empresa que você tiver. Mas além desse, quais são os outros, né? Observa. E aí, senta com as pessoas. O que que você entende sobre a empresa? O que que o outro entende sobre a empresa? O que que você faz? Você sabe o que ele faz? Não sabe, não sabe o que o coleguinha faz. Então, eu acho que às vezes também tem uma jogada ali de bastão pro, mas o RH não fez ali o job description, né. Aham. Então, será que é só sobre isso? Podemos ter uma área de RH super estruturada, legal, que está preocupada em treinamento, desenvolvimento, acompanhamento de carreira, liderança, etcétera. Sou super a favor e acho que o RH cada vez mais tem que ganhar força. Mas o RH não trabalha sem a liderança. E é a liderança que precisa ter essa consciência de papel. Então, se comunicação é um gap importante, faça isso acontecer. Faça as pessoas se conhecerem. Reúna. Eu estive na minha última experiência numa holding. Então, eu não tinha que reunir só as pessoas da minha empresa, eu tinha que reunir de 4 empresas. E eu fiz isso, eu coloquei a galerinha na sala. E aí cada um foi se apresentando, pessoas que só se conheciam pelo telefone quando tinham conversado, ou por uma reunião em vídeo. Olha, conheci a carinha. Mas aí foi lá, conversou, e aí tanta coisa em comum surge, sabe? As mesmas dores que eu tenho, a outra área tem. As mesmas dores que a gente encontra ao longo dos projetos são todas em comum. E fora as dores humanas mesmo, né. É. Então, assim, a troca ela é inevitável, né. E aí depois você vai conseguindo construir alguns processinhos um pouquinho mais bem amarrados mesmo, para chegar no resultado, para alcançar o resultado. Então é muito importante isso, muito. E aí a gente, para deixar essa conversa mais calorosa, estamos num momento da sociedade em que temos novas tecnologias, temos um chat GPT pronto para qualquer pessoa utilizar. Nós temos, uma mudança de comportamento, nós enquanto pertencentes dessa sociedade em que vivemos, e o líder nisso tudo? É tudo. O líder é tudo, porque eu acho que, graças a Deus a gente chegou nesse momento. Foi muito exponencial, tá todo mundo meio, assustado, né, Uhum. mas graças a Deus, porque, se ele enxergar isso sob uma ótica positiva e aberta, ele usa todo esse conhecimento de inteligência artificial para tirar tudo aquilo que ele conseguir tirar de carga de execução dele. Tirar do time dele, tirar dá para IA fazer, dá para IA fazer. Deixa ela construir processo, deixa ela construir texto, deixa ela construir imagem, deixa ela construir. E vai aprendendo e vai alimentando, né, ela sobrevive de você alimentá-la, né, então vai alimentando, vai recebendo, dá o input, entende qual é o output, excelente, junto com a equipe. E aí você tem muito mais tempo para estar próxima das pessoas, para realmente ter uma gestão de pessoas. E essa gestão é muito mais ampla, né, do que resultado, do que, essa é a entrega, esse é o resultado. Essa gestão, ela vai, primeiro de uma orientação muito clara para essa equipe e quando a gente se comunica é uma via de mão dupla, então eu falo, não necessariamente o outro entende. Então eu tenho que garantir esse entendimento, uma boa orientação. Depois, um bom planejamento antes até, né, dessa orientação, um bom planejamento estratégico, né, que o líder vai fazer, depois uma boa orientação para a equipe, e depois, na hora de colocar isso no campo de batalha, né, que a gente brinca que é o campo de batalha, vai ter muita coisa que você vai
precisar rever, ajustar, recolocar no processo, ouvir, falar: "Ó, isso daqui não funcionou, na teoria estava muito bonito, na prática não deu certo. Como que a gente pode, eh, atuar de uma forma dinâmica, dando o líder sempre dando autonomia para a equipe. Então eu acho que, assim, a tecnologia e toda a inteligência artificial generativa, tudo isso só tem a beneficiar o líder, a tirar parte daquelas funções, mais morosas dele e passar a ter o olhar humano para o cliente final, para a equipe. E aí, desenhando isso juntos, esses processos, as coisas começam a mudar de patamar, as coisas ganham muito mais qualidade, muito mais proximidade, muito mais qualidade de vida também. Então, assim, Uhum. acho que é um momento muito especial que, entendendo intensidade e velocidade, dá para lidar com ele de uma forma emocionalmente positiva, sabe? Gosto muito da provocação que você traz de treinarmos a equipe, inclusive, para utilizar a inteligência artificial. E te falo por experiência própria o quanto as pessoas ainda se assustam e têm medo de colocar inteligência artificial dentro de uma operação, né? E o ganho, ele é monstruoso. Precisamos ter cuidado nessas implementações, Claro. porque por vezes a gente, enquanto empresário, acha que a inteligência artificial vai resolver todos os nossos problemas. Uhum. Por exemplo, não sei fazer isso, ai, vou colocar a inteligência artificial para fazer. Quando na verdade você precisa saber para aí sim conseguir direcionar a inteligência artificial. Então você precisa primeiro preparar o seu ambiente, estruturar os seus processos e em momentos pontuais você pode colocar a inteligência artificial para te ajudar. Você não precisa colocar para tudo, né? Claro. Inclusive existem empresários que ainda têm essa mentalidade. Convido-os para refletir sobre de essa equipe dá muito gasto. Já vi que tem uma empresa assim XYZ que utiliza a inteligência artificial, por exemplo, na operação de atendimento. Será que não dá para fazer isso? Até dá. Mas qual relação você quer ter com o seu cliente? Né? O quão profunda você quer que essa relação seja? E outra, teus processos estão bem estruturados para você conseguir colocar uma inteligência artificial para cuidar de ponta a ponta? Tá tão arrumado assim a sua casa para que você consiga fazer essa organização? Então tem essas provocações que elas precisam acontecer no dia a dia. Os empresários, né, os líderes, eles precisam refletir sobre isso. Precisamos sim, não é momento demais de ter medo de inteligência artificial, dessas novas tecnologias, porque elas de fato vieram para ficar, não é uma tendência, um achismo, não. Uhum. As mudanças que ela se propôs a trazer, ela já está trazendo. O que precisamos agora é aprender a lidar com essas mudanças e aprender a lidar com a capacidade que ela tem. Inclusive, eu sempre falo que a inteligência artificial, ela tem uma linguagem muito humana. Então, a gente precisa, inclusive, aprender a se comunicar, porque a inteligência artificial sabe comunicar com o ser humano melhor do que Do que nós nós. mesmos, né? Pego todo essa chuva de informações que eu trouxe aqui para a gente conseguir materializar para as pessoas que estão assistindo exemplos de como utilizar a inteligência artificial na sua liderança na prática. Eu vou dar um exemplo. Senti uma necessidade em um cliente de treinar o time de atendimento. Eles tinham dores específicas ali, o tom de voz ainda não estava bem alinhado. Eu construí o racional desse material que estava muito dentro das experiências e das dores que eu percebi, das experiências que eu tenho. Pedi para que a inteligência artificial organizasse e me desse exemplos reais de situações para que eu pudesse também materializar para eles o que eles podem fazer para melhorar, para não ficar naquele âmbito muito florido, né, muito romantizado. "Ah, vocês precisam melhorar a comunicação". Tá, como? Uhum. Então pedi para que a inteligência artificial me desse exemplos de como aplicar na prática tudo aquilo que eu estava montando nesse treinamento. Depois eu Perfeito. peguei esse treinamento escrito e joguei numa outra inteligência artificial que organizou todo o layout com alguns direcionamentos. Eu demoraria uns 2 dias para fazer isso. Eu demorei 1 hora. Então, isso é um exemplo de como a liderança pode, sem medo,
E utilizando o seu próprio conhecimento, eu não Isso. estou utilizando o conhecimento da inteligência artificial para fazer isso, eu estou utilizando o racional que ela pode construir, que eu demoraria talvez dias para chegar, Exato. para poder complementar o meu racional. É isso. Que mais que você pensa que dá para utilizar? É muito isso, e é esse pensamento do passo a passo. Eu acho que, não é tudo para hoje, é o passo a passo. E entende o que você já tem disponível. O que que você tem disponível? Puxa, acessa, conhece a ferramenta, conversa com ela, né. Acho que às vezes existe até esse medo do como assim conversa com ela? É assim mesmo, conversa com ela. Ela tá ali, por isso que ela chama uma inteligência artificial, né. O humano colocou as informações ali dentro, globalmente, e ela tá usando isso para te dar novas formas de organizar, novas formas de trazer o conteúdo. Excelente, então usa, começa do início, entende alguma dor simples sua, do seu dia a dia com a sua equipe, alguma coisa. Você acabou de dar um exemplo maravilhoso de treinamento, e eu acho que esse é outro grande desafio da liderança, a questão da capacitação, né. É muito engraçado, claro, até fazendo um parênteses aqui, eh, eu vejo muito as pessoas acabam sendo muito engolidas dentro das empresas com as suas tarefas, com as suas entregas, né, seus prazos, etcétera. E a gente perde um pouquinho essa mentalidade do aprendizado contínuo. E aí quando a gente sai, né, do mundo corporativo, respirei aqui", você fala: "Nossa, você aprende todo dia, você vai atrás, você escuta uma pessoa aqui, outra ali, pega uma entrevista, um vídeo novo, um podcast", é tanto conteúdo incrível que faz assim na sua cabeça. E aí você se abre muito para esse tipo de experimentação. É. Deixa eu começar a ver como é que é. Ah, deixa eu baixar, é de graça? Deixa eu baixar. Vou baixar, vou colocar uma pergunta simples aqui. Vamos ver o que que vem. Como é que ele funciona? Ele funciona mais por tópicos? Ele funciona mais por um texto corrido? É, mas eu também posso orientar isso para ele. Eu quero tópicos. Eu quero texto corrido. Eu quero montar uma apresentação. Então, voltando até para essa questão da capacitação, eu acho que pode ser uma via incrível, inclusive, para os líderes Perfeito, começarem, perfeito. sabe, eles mesmos se capacitarem no uso das ferramentas que estão disponíveis, darem esse primeiro passinho e depois começar a usar essa ferramenta para capacitar a sua equipe e para que a equipe tenha mesmo esse aprendizado contínuo. Você sabe que até o Fórum Econômico Mundial trouxe também uma pesquisa que 50% dos funcionários, dos colaboradores, vão ter que se recapacitar, se reciclar até o ano que vem. Quando que é o ano que vem? Poucos meses. 50% por conta do avanço da IA. Então, assim, pessoal, é mudança de mindset. É realmente entender que não pode parar e que precisa estar disposto a fazer. E o que você falou é muito verdade. Quando nós estamos dentro de uma empresa, a gente se acomoda mentalmente falando. A gente deixa de buscar novos conhecimentos, deixa de acompanhar. Existe uma zona de conforto aí, né? Uhum. Grandiosíssima e que é um perigo. É, É um perigo. é. E quando você fala sobre capacitação, olha como a inteligência artificial pode personalizar a capacitação para nós. Esse Completamente. exemplo que eu trouxe é isso. É você colocar aquilo que você sabe e pedir para que ela te ajude a complementar. Você vai precisar, com certeza, saber conversar com a inteligência artificial. Você precisa dar os comandos certos para que ela busque as referências certas. E a partir daí, você tem um mar aberto de aprendizagem, né? Completamente. Completamente. E contínua. E contínuo. Contínua. Exato, Conte exato. Cada vez mais você também aprende como a falar com ela, né. Isso é É muito isso. incrível, porque você fala: "Nossa, eu dei um comando ontem que não veio Não um foi tão bom. resultado muito bom. Hoje, pô, eu já E refiz isso olha, aqui, que ficou incrível". surreal. É a inteligência artificial que está ensinando a gente a se comunicar. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente não conseguiu parar e falar assim: vou melhorar minha comunicação. Exatamente. E eu quero até fazer um gancho desse ponto que você trouxe, porque a zona de conforto para mim é uma questão, importantíssima até da gente tratar aqui por conta de liderança. Mudanças geram
um pouquinho de angústia aqui, porque a galerinha precisa sair da zona de conforto, né. Eu nem gosto tanto dessa palavra de zona de conforto, mas pelo menos uma zona de conhecimento, né, um campinho onde eu já estava acostumada, Uhum. né. Você vai precisar sim fazer essa transição. E eu acho que é importante que os líderes estejam muito, conscientes de que essa transição vai mexer com essa estabilidade da equipe e vai mexer com saúde mental. Então eu falo muito de liderança feminina autêntica, e a autenticidade tem a ver com muito a ver com isso. Então quando a gente, está aberto para se autoconhecer, para ter atividade contínua mesmo de autoconhecimento, trazendo junto com o conhecimento da empresa, com o conhecimento das tecnologias, com o conhecimento do ser humano, estando vulnerável para sua equipe, você vai ter muito mais condições de orientá-los, de ouvi-los, de entender o que eles têm para contribuir e quais são as necessidades e preocupações que eles estão passando. E a partir daí, juntos, vocês podem desenhar um pouco do ritmo dessas mudanças, quem pode liderar o quê, como liderar a transformação e fazer uma equipe coesa, fazer com que a bati aqui. Acontece. O trabalho todo, tenha um fluxo muito bem desenhado em que todos participem e se sintam parte, né, Sim. sejam ouvidos, se sintam parte. A partir daí, você tendo muita transparência com a sua equipe tendo muita transparência e podendo ser eles mesmos, cara, a gente consegue ter uma redução ali de problemas, né, de saúde mental, tudo isso muito grande. Então é importante pensar nisso também. Com certeza é um desafio do líder, mas que ele precisa estar bastante atento e que ele tem ferramentas na mão para Exato. atuar. Perfeito, Vivi. Esse é um tema que até sabe, me dá um gás, assim, para falar, né, dessa inteligência emocional, desse cuidado com o emocional. E tem algo que você está fazendo, que eu quero que você fale também, porque eu acho que envolve muito esse cuidado. E também pega um gancho com a nossa necessidade de conhecimento. Me fala um pouquinho desse teu projeto, Vivi. Quero que todo mundo conheça esse projeto que você tá trabalhando agora. Obrigada por me dar esse espaço, né, de fala, assim, como eu tive toda essa experiência no mundo corporativo, eu decidi dar voz, né, sobre isso para outras mulheres. Então, lá atrás eu passei por um feedback negativo de um chefe homem, falando que eu tinha um perfil muito mãezona para conduzir ali o meu time. E aí, através do autoconhecimento e de muita busca mesmo de autocrítica, eu entendi que são as minhas características femininas, o reconhecimento das minhas imperfeições, claro, mas a minha autenticidade que fez onde eu chegar onde eu estava. Então, a minha equipe sempre, me trouxe feedbacks muito positivos, eu fui muito admirada, muito valorizada como líder. E aí eu mudei então da minha cadeira de liderança para os palcos. E eu comecei esse trabalho de palestrante e mentora e facilitadora também para falar de liderança feminina autêntica, que é o que realmente eu acredito, e eu quero construir a nova geração de líderes autênticas. Eu quero que que as mulheres se sintam muito à vontade na posição que elas estão. É isso que eu acredito e eu acho que a gente tem tudo para arrasar, independente do nível de liderança que você tá, independente do teu conhecimento, da sua senioridade, tem um caminho lindo que eu quero ajudar as pessoas, as mulheres a traçarem. Que coisa linda. Não vivemos só de estereótipos, né, no nosso na nossa liderança, muito Jamais. pelo contrário. O que para os outros pode ser caixinhas, para nós são as nossas fortalezas, a gente só precisa acessá-las, né, e acreditar nelas. Exatamente, exatamente. Você Que é minha grande inspiração nisso, inclusive. inclusive é recíproco, não é porque estamos aqui, mas é muito recíproco, você sabe disso. As trocas Obrigada, que nós temos são muito enriquecedoras. sem dúvida. E com certeza me deram coragem, inclusive, para montar esse espaço de troca aqui, saiba Arrasou. disso. A gente, bom,
Vocês estão me conhecendo aqui e já perceberam que eu só falo a verdade, né? Prometi que eu ia trazer pessoas aqui realmente com experiência de mercado, que têm uma vivência, respiram pessoas, humanização, inovação. E prometi e tenho cumprido. Então, continue acompanhando. Estamos nessa primeira temporada de inovação e experiência do cliente, com alguns episódios com pessoas realmente que possuem experiência no mercado para ajudar você, empresário, você líder, né, que precisa de fato colocar a sua empresa e as suas estratégias dentro desse novo mercado, com essa nova mentalidade. Continue nos acompanhando. Por hoje, quero muito te agradecer, Vivi, por estar aqui, por Obrigada, aceitar o meu convite. Foi um papo incrível. obrigada. Vou deixar meu contato para todo Por mundo. favor. Então, o meu LinkedIn é o @Vivian Ramires de Andrade e o meu Instagram, minto, LinkedIn é barra, né? Barra Vivian Ramires de Andrade e o Instagram é o @Vivian Ramires de Andrade. O lado que quando a gente se sente confortável demais, a gente esquece dos clichêzinhos, né? Esqueci de pedir para que Amiga, tô você liderando deixe, aqui. mas você tá à vontade. Então, Super, sala de casa. muito bom, que bom. Muito obrigada. Espero que realmente a Obrigada. nossa conversa, a nossa troca, que é um pouquinho do que a gente vive nos bastidores, enriqueça as pessoas que estão nos assistindo. Sem dúvida, minha expectativa também é a mesma. Espero ter conseguido contribuir com todos. Nos contem se vocês gostaram e se essa conversa enriqueceu. E no quê? Porque também é importante para a gente saber em que momento dessa conversa foi inspirador para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.